Bom, vamos fazer um exercício 17, agora do capítulo 19. É um exercício 3 bolinhas, ele dá um pouquinho de trabalho, mas só para vocês entenderem a lógica, né, de um exercício um pouco mais, matematicamente um pouco mais trabalhoso, mas assim, matematicamente mais trabalhoso eu digo pelo ponto de vista de mexer nas equações, não que envolva integrais, derivados, nada disso. Ele é mais trabalhoso para entender e chegar nas respostas, mas é um exercício possível de ser feito, né, sem, depois que você entende a lógica da história, né? Então vamos ver, dar uma olhada. Então. Eu tenho um recipiente A, tá? Esse recipiente A, certo? Ele vai conter um gás ideal com essa pressão, então 5 vezes 10 a 5 Pascal, e a temperatura de 300 Kelvin, tá? O recipiente A. Ele está ligado por um tubo fino e válvula fechada aqui, está aqui uma válvula fechada, e há um recipiente B, cujo volume é 4 vezes maior do que o do A, né? Então isso aqui vai ser 4 vezes maior do que o do A. E o recipiente B contém o mesmo gás ideal a pressão de 1 Pascal. 1 vezes 10 a 5 Pascal. Tá? E a temperatura, uma temperatura maior, né? 400 Kelvin. Isso é a situação inicial, então, né? Situação final, tá? A válvula vai ser aberta para que as pressões elas se igualem, tá? Mas a temperatura de cada recipiente é mantida mesmo, tá? Então essa válvula vai fazer o quê? Vai fazer com que troque partículas, tá? Então vai ser a troca de partículas, ou seja, ela vai chegar à mesma pressão, tá? E no caso vai trocar partículas, vai abrir a válvula, efetivamente vai trocar partículas aqui e vai manter no final a pressão idêntica, né? Mas a temperatura, então observe que a temperatura vai se manter a mesma. Então imagina que você tem que a gente chama assim, um banho térmico, né, de alguma forma aqui, que ele mantém essa temperatura 300 Kelvin e aqui a temperatura de 400 Kelvin. E a pergunta é qual que vai ser a pressão final, né, a pressão nos dois recipientes, né, vai ser exatamente a mesma pressão. Então vamos ver como é que a gente resolve. A gente vai usar então o PV igual a NRT, né? Isso que a gente vai mexer com essas equações. Então vamos colocar a primeira situação inicial. Então na situação inicial. Então eu vou ter aqui, ó pressão A vezes volume A igual a número de mols, né? A vezes R vezes a temperatura A. E eu tenho pressão B vezes volume B igual a NB, número de mols B, vezes R vezes TB. Isso aqui, como eu vou mexer bastante nas equações, eu vou chamar isso aqui ó, de 1, equação 1 e equação 2. Tá difícil de ver esse verde aqui. Equação 1 e equação 2. Então vou substituir os valores aqui já. Aqui então pressão A. Eu vou substituir os valores porque eu já vou cortar muita coisa substituindo. Em geral eu não gosto de substituir o valor logo de cara, mas aqui eu vou conseguir já eliminar muitos valores, né? Porque eles são parecidos os valores aqui, ó. E além do mais, a gente vai conseguir ter uma intuição do que está acontecendo também. Então a pressão A vai ser 5 vezes 10 a quinta. Volume A, vou colocar simplesmente VA. Número de partículas NA, não sei quanto que é. O R e a temperatura A é 300 Kelvin. E na situação B eu tenho 1 vezes 10 a quinta. Veja que VB é 4 vezes o volume de B é 4 vezes maior que o volume de A, né? Então na figura dá para ver realmente que o volume de B é maior, mas aqui está dizendo que é 4 vezes A. Então vezes 4 VA igual a NB vezes R vezes 400 Kelvin. O que eu vou fazer? Eu vou dividir um pelo outro, tá? Eu vou já cortar um monte de informação, já vou tirar um monte de coisa que não serve para nada. Eu vou dividir 1 pelo 2 aqui, ó. Então o que eu tenho? Dividindo 1 pelo 2, já vou fazer eu vou fazer essa divisão aqui, tá? Eu já vou fazer direto aqui, ó. Então eu tenho 5 VA, então eu já vou fazer aqui, já vou cortar de uma vez para facilitar a coisa. Dividindo um pelo outro, ó, isso aqui vai embora com isso aqui vai embora com isso aqui. Então vai ficar 5 quartos
5 quartos. NA por NB, né? NA por NB. Ó, cortou R com E aqui, ó. E aqui 300 com 400, né? Vai dar 3 quartos. E aqui eu já posso cortar isso aqui também, né? Então tem uma relação aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui. Então 5 terços igual a NA por NB. Eu tenho uma relação aqui do número de mols, né? Isso aqui então vai ser a minha equação. Eu vou colocar aqui a minha relação. Vou colocar no azul. Relação 3. Guardar ele aqui, ó. Guardei ele aqui. Eu vou fazer agora a situação final, né? Situação final. Eu tenho a mesma pressão, né? Então agora final. Eu tenho a mesma pressão nos dois recipientes, depois que abriu a válvula, chegou no equilíbrio térmico. Aí você sabe que está exatamente na mesma pressão, né? Então, pressão vezes o volume de A, o volume não vai mudar, não tem jeito, né? O volume de A igual ao número de partículas de A, só que agora o número de partículas final, porque alterou, né? Esse número de partículas se alterou, né? Número de partículas final, vezes R, vezes TA, que é a mesma, né? Temperatura não mudou. E pressão é a mesma, vezes volume de B. Volume de B eu já vou colocar aqui, que é 4 vezes volume de A. 4 vezes volume de A. Igual a número de partículas final de B, né? Mudou. Vezes R, vezes TB. Então, um ponto bem importante para perceber é essa questão. Que o número de partículas, se você abrir a válvula, vai mudar o número de mols, né? Então vai mudar o número de partículas. Então isso é importante perceber. Além da pressão, né, o número de partículas altera. Né? Então a pressão só altera porque altera o número de partículas, porque o volume se mantém constante. Então aqui é o 3, a equação 4, e aqui a equação 5. Eu vou fazer o mesmo esquema, já vou fazer direto. Eu vou dividir, né? Eu vou dividir o 4 pelo 5 aqui. Vou fazer isso direto. Então, ó, pressão com pressão já vai embora, volume com volume vai embora. Deixa eu já cortar aqui de uma vez, né? Ó, pressão e pressão vai embora, volume A vai embora, R e R vai embora, e também eu vou cortar aqui a mesma coisa, 300 Kelvin e 400 Kelvin, tá? Então eu já vou fazer de uma vez aqui para ser mais rápido. Então aqui vai dar 1/4, tá? Sobrou só 1 sobre 4 aqui. Isso aqui vai ser NA final por NB final. E aqui é 300 por 400, aqui então vai dar 3 por 4, 3 quartos. Então aqui corto 4 com 4 aqui, eu vou colocar aqui, ó. Então eu tenho 1/3, né? 1/3 igual a NA final por NB final. Então veja que mudou a relação do número de partículas, né? Então aqui seria a situação, equação 3, 4, 5, essa é a 6. Certo? Então agora na situação final, eu tenho aqui então multiplicando, né? Então NB, né? NB vai ser 3 vezes NA. Tá? Então eu tenho mais partícula, 3 vezes mais partícula no NB do que NA, para igualar a pressão, né? Afinal de contas eu tenho um volume bem maior, né? Essa é a lógica da história. E o que eu tenho a mais aqui? Eu vou colocar mais uma relação. Como eu vejo que eu só encontrei relações entre NA, NB, NA final e NB final. Então, mas o que eu sei? Eu sei que o número de partículas, o número de mols é o mesmo, né? Então eu tenho que NA mais NB tem que ser igual a NA final mais NB final. Certo? Então isso tem que ser verdadeiro, né? Eu não perco partículas nessa história. Ele simplesmente trocou de recipiente. Deixa eu achar aqui. Bom, então voltando aqui, né? O que eu vou substituir? Deixa eu ver o que eu vou substituir que fica mais fácil. Eu vou substituir então o 3, essa equação 3, a equação 6 nessa equaçãozinha aqui.
né? Vamos ver o que é mais prático aqui trabalhar. Vou substituir o NA, então, ó. O NA vai ser 5/3 de NB mais NB. Vou trabalhar com NB só, com as partículas do recipiente B. E aqui o NA final vai ser exatamente NB por 3, né? NB final mais NB final. Certo? Então vou encontrar uma relação entre o número de partículas no B, especificamente, inicial e final. Posso fazer a mesma coisa para o A, tanto faz, né? Então isso aqui é só fazer a conta. Vou colocar do lado pro lado de cá. Então aqui eu tenho 5, deixa eu só fazer aqui 5, 8 NB vai ser exatamente igual a 4 NB final. Ou seja, 2 NB igual a NB final. Ou seja, eu tenho o dobro agora de partículas. Inicialmente eu tinha uma quantidade de partículas, né, e agora eu tenho o dobro da quantidade de partículas no recipiente. Ou seja, se eu tivesse inicialmente, aqui no caso, lembrando que isso aqui N é número de mols, né? Então se inicialmente eu tivesse 1 mol, né, 1 mol aqui no recipiente B, significa que na situação final eu vou ter 2 moles, né, depois que abriu a válvula. Essa é a lógica. Então essa informação vai ser bem importante para a gente finalizar o problema agora, né? Então agora 6, esse é o 7. Esse é o 7. E o que eu vou fazer, afinal de contas? O que eu preciso saber é a pressão, né? Eu preciso saber o valor da pressão. Então eu vou igualar agora uma equação inicial com uma equação final. E ter agora essa relação também do número de mols, né, do recipiente B. Então, deixa eu colocar o preto aqui, ó. Então vou igualar, ó, a equação 2 com a equação 5. Porque eu tenho partículas em B, né? Eu tenho um número de mols em B. Então vou pegar essa equação aqui, ó, e igualar com essa equação aqui. Tá? Eu vou pegar tudo que é igual, né? Então veja o que eu tenho de igualdade aqui, ó. Eu já vou fazer direto, ó. Eu tenho, não, o que eu tenho diferente, né? Eu tenho PB, então aqui é o PB, e número de partículas B. Esses são os termos diferentes. O resto é tudo igual. R, constante dos gases ideais, igual, temperatura vai ser igual, e o volume, logicamente, vai ser igual. Tá? Isso aqui vai ser igual. A pressão final aqui, ó, 5, ó, pressão, e o número de partículas final. Número de partículas B final. E o que eu quero saber, deixa eu colocar para cá, velho. O que eu quero saber é a pressão. Então a pressão vai ser o quê? Vai ser NB final por NB vezes a pressão de B inicial, certo? Então eu tenho tudo, né, agora. Ó, NB final por NB, ó, vai ser exatamente igual a 2. É isso aqui, ó. NB final por NB vai ser 2. E a pressão de B inicial está aqui. 1 vezes 10 a quinta. 10 a quinta. Então eu chego na resposta aqui final que eu queria mesmo, né? Eu tenho então aqui a pressão, então a pressão final dos dois recipientes é 2 vezes 10 a quinta pascal, né? Inicialmente então eu tinha 5 pascal, 5 vezes 10 a quinta, 1 vezes 10 a quinta, e abrir o recipiente, há uma troca de partículas, para manter então a pressão idêntica, eu tenho exatamente o valor aqui de 2 vezes 10 a quinta. Então esse exercício, veja, 3 bolinhas, ele dá trabalho, você tem que basicamente mexer com as equações, né? Você mexe de um lado, mexe de outro, mexe de um lado, mexe de outro e consegue achar a relação final, né? Isso aí.